Bom dia, Igreja Batista Maranata, graça e paz. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos nessa manhã, Deus, gratos pelo teu amor, a tua graça, Deus, que mais uma vez se renova em nosso favor. Te louvamos, Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz, Deus, e penetra mais profundo e discerne, Deus, as nossas motivações, as intenções do nosso coração, Deus. E o que clamamos, Pai, nessa manhã é que o Senhor nos encontre onde nós estamos, revele, Deus, o que nós precisamos mudar e nos torne, Deus, mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, Deus, mediante o Santo Espírito, Deus, nos revele, Pai, a Tua Palavra e desvende os nossos olhos, Deus, para contemplar as maravilhas da Tua lei. E pedimos que possamos compreender, Pai, o quão sério é obedecermos a Tua Palavra, o quão sério é conhecermos mais o Senhor Jesus Cristo e o quão específicos é a Tua Palavra em relação à moral cristã, como devemos viver neste mundo de maneira que Te agrada. E especialmente, Deus, em relação a dons, aos presentes que o Senhor nos deu, Pai, como usamos nosso corpo para glorificar o Senhor e como, Deus, podemos viver de maneira que vai trazer união no corpo de Cristo, unidade no corpo de Cristo, a fim de que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida na igreja em Cristo Jesus. É isso que nós oramos, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Efésios capítulo 5, versículos 1 a 7. Então, o Efésios capítulo 5, versículos 1 a 7. Vou começar lendo o texto e em seguida eu vou comentar também. Então, vamos ler o texto de Efésios capítulo 5, versículos 1 a 7. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicice e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso: nenhum incontingente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. A divisão aqui maior, né, é dos versículos 1 a 20, essa seção, mas hoje eu vou estar falando mais focando no versículo 1 a 7. O que eu gostaria de introduzir essa passagem de hoje, irmãos, pensando um pouquinho sobre o passado, né? É vital nós aprendermos com os debates da história da igreja no passado. Por exemplo, né, tem um filósofo aí, George Santayana, que ele diz basicamente o seguinte: aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Então, se a gente não consegue aprender com aqueles que vieram antes de nós, vamos invariavelmente cometer os mesmos erros, né? Então, só vamos evitar os mesmos erros se nós olharmos para trás, aprendermos com a história da igreja, né? E com alguns teólogos que lutaram com enormes desafios teológicos, que ameaçavam que a igreja de Cristo se desviasse, né? Isso acontece a cada geração tem um novo desafio. Dando um exemplo para vocês, né? A divindade de Cristo foi esclarecida por Atanásio e contra Ário, né? Que tinha uma visão diferente da visão cristã sobre a divindade de Cristo, né? Então é vital essa definição que eles tiveram lá no passado por Atanásio para os debates, por exemplo, com os muçulmanos, né? Que não acreditam que Jesus é Deus, né?
Por outro tema importante que foi definido lá no passado, a gravidade do pecado, por exemplo, que foi estabelecida por Agostinho contra Pelágio, que é crítica para o nosso debate, por exemplo, hoje com os liberais, que negam que o inferno existe. Ou, por exemplo, também o debate sobre a justificação dos cristãos somente pela fé, que foi definido lá defendida, né, por Lutero contra Roma, que é vital para o nosso debate, por exemplo, com o catolicismo romano. E isso em diversos outros temas e debates que foram discutidos no passado, que são importantes ainda hoje, né? Mas no nosso tempo agora, a gente enfrenta novos desafios, né? E um deles, que está, digamos assim, até separando o cristianismo, é a necessidade de santidade para a salvação, por exemplo, né? E a gente tem visto isso no livro de Efésios, né? O quanto Paulo enfatiza isso, né? Mas, em geral, as lideranças da igreja, por exemplo, liberal, comprometeram os padrões bíblicos da imoralidade sexual, por exemplo, né? Dos quais a atividade homossexual é um exemplo mais controverso, né? O mais recente, né? Que tem aparecido nas notícias, né? Então, abaixar os nossos padrões de pureza sexual, ou pelo menos ficar em silêncio sobre eles, né, irmãos, vai se tornando cada vez mais atraente no nosso tempo. Então, à medida que os incrédulos e as autoridades até governamentais são cada vez mais hostis à mensagem e até mesmo a nós, né, por causa dessa ética sexual restritiva que nós temos. E como nós suportamos cada vez o custo mais alto para nos posicionarmos publicamente contra a maré, né, e da sociedade e até mesmo de igrejas que estão abrindo a porta, né, para cada vez mais liberal nesse sentido. Felizmente, a gente pode recorrer então a um grande erudito do passado, cristão, né, que lutou contra o hedonismo sexual extremo de sua época, que foi o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo ele explica nessa passagem, né, de maneira com princípios simples e atemporais que explicam para nós a vontade de Deus sobre a sexualidade, né? Então, o que a gente tem aprendido agora em Efésios, né, que a gente tem caminhado nos devocionais? Então, no capítulo 1, a gente viu que o glorioso plano eterno de Deus é unir todas as pessoas sobre Cristo Jesus. No capítulo 2, a gente viu a reconciliação, né, a morte e a ressurreição de Cristo, e essa reconciliação com Deus e com o próximo, né, vertical e horizontal. E no capítulo 3, a gente viu que é demonstrada a dimensão espiritual na igreja, né? Aquela coisa cósmica de que Deus está fazendo na igreja, reconciliando as pessoas por meio da igreja. Mas a sabedoria de Deus, ela só é revelada, irmãos, exibida, onde os membros da sua igreja local realmente se arrependem da imoralidade sexual para viverem sob o governo de Cristo em santidade. Então é somente nesse local, né, em que existem pessoas se arrependendo de imoralidade sexual e vivendo em santidade que essa sabedoria de Deus ela é revelada, né? Então essa passagem de hoje que eu acabei de ler, ela nos diz com clareza, né, que arrependimento da imoralidade e busca de santidade, como a de Cristo, né, sempre foram necessários para a salvação. É um pacote completo, né? Tanto a fé, né, como a gente viu lá que Lutero tanto lutou, quanto a fé, somente a fé para a salvação, né? E essa fé não é uma fé que vem sozinha, né? É uma fé que vem acompanhada de santidade, né? De negar a si mesmo, de seguir o Senhor Jesus Cristo, né? De se conformar aquilo que a Escritura diz, que é o certo. Então, o primeiro ponto que eu queria falar aqui nesse texto de hoje é imitando a Deus, né? Nós devemos imitar a Deus. E a primeira coisa que Paulo diz aqui nos versículos 1 e 2, né, é que nós devemos ser imitadores de Deus e andar em amor. E como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, como que nós devemos nos portar, né, nesse mundo e na igreja e viver? Basicamente, devemos ter essa lei aí, né, seguir justamente essa lei, que devemos andar em amor. Como também Cristo andou, né? Então, a vida cristã distinta é esse amor abnegado, é um amor que tem um interesse no próximo, um interesse no nosso irmão, naquele que, não em nós mesmos, mas no próximo, né? Para agradar a Deus. E devemos fazer isso, irmãos, justamente porque
Foi dessa forma que nós vamos nos conformar à imagem de Cristo e também como fomos salvos por Cristo, né? A mensagem que nós carregamos e de certa forma nós vivemos essa mensagem em certo nível, né? Então, a nossa ética, ela não é somente a ausência de maldade, né? Ela é a presença de amor, não apenas a rejeição da impureza, mas a prática de graça para com outros, né? Então, devemos ser moldados por Cristo em vez de moldados pela nossa cultura. Isso é muito importante, né? Esses versículos 1 e 2. Isso resume, né? Por isso que Paulo muitas vezes ele fala que o resumo da lei é o amor, cumprir toda a lei é o amor ao próximo, porque quando ele pensa nesse sentido, ele está pensando no sentido de nós estamos amando, né? Por meio daquilo que Cristo fez por nós, né? Então sempre pensando nesse amor abnegado e nos conformando cada vez mais à imagem de Jesus. Então isso é o cumprimento da lei, né? Que Paulo está dizendo, né? E que ele diz em outras passagens também. Mas no capítulo 5, versículo 3, ele já começa com um negativo, né? Ele tem 3 negativas aqui de coisas que nós não devemos fazer, né? Então, Paulo esclarece para nós aqui, a partir do versículo 3, os elevados padrões de santidade sexual de Deus. Então, ele começa no versículo 3 dizendo, né? Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Então, ele fala da impudicícia, impurezas ou cobiça, né? São 3 termos aqui, 3 vícios, que o primeiro deles está ligado com imoralidade sexual, o segundo com impureza e o terceiro com ganância, né? Eu gostaria de explicar um pouquinho cada um deles. A moralidade sexual, ela traduz a palavra grega porneia, né? Do qual extraímos as palavras pornografia, por exemplo, né? Que significa qualquer atividade sexual fora do casamento, mesmo que seja entre adultos que estão consentindo, né? Então, se as pessoas nos acusam, por exemplo, hoje, né, isso é até comum, de homofóbicos, precisamos explicar que não somos homofóbicos, somos mais do que isso, né? Não no sentido, conotação ruim de homofóbicos, mas somos pornofóbicos, ou seja, o que é muito mais amplo, a porneia, né, nesse sentido dessa palavra que Paulo está dizendo que nós não devemos praticar. Essa atividade sexual inclui assistir pornografia ou ler romances eróticos, né, também, visitar show de striptease ou bordéis, flertar ou cobiçar e masturbação extraconjugal, ou seja, várias atividades sexuais que Deus condena. E por mais difícil que isso seja de achar, de a gente aceitar isso em nossa sociedade que é sexualmente liberal, né? Isso exclui também toda atividade sexual antes e fora do casamento. Então Deus diz claramente qual é o desejo dele para a nossa sexualidade, né? Então Deus não é contra o sexo, ele inventou como uma atividade íntima para a união vitalícia de um homem e uma mulher no casamento somente. Então Deus é simplesmente contra o abuso desse belo presente que ele nos deu, porque o sexo é uma demonstração intensa de sua sabedoria em trazer pessoas sobre a bênção do governo de Cristo. Então quando o sexo ele é abusado, o nosso Criador sabe que as pessoas logo se machucarão, né? E o segundo não que Paulo diz é em relação à impureza. A impureza é um vício mais amplo, né? Ele fala, inclui a luxúria sexual, mas inclui outros tipos de pecado também. Por exemplo, a embriaguez, né, que está associada com impureza e com imoralidade sexual também. Conversas obscenas ou comportamento turbulento. E essa palavra não condena necessariamente piadas, diversão, dança ou festas piedosas, mas piadas que envolvem crueldade, ou a gente consegue discernir isso, né, irmãos? Até questionando a nós mesmos quando fazemos uma brincadeira, uma piada, se Jesus se agrada ou ficaria feliz com essa piada, ou se ele faria essa piada, né? Então a gente consegue discernir sim quando algo é impuro, houve impureza numa atitude, ou quando não, foi simplesmente uma brincadeira, né? Uma piada. O terceiro não que Paulo diz é em relação à ganância. A ganância é um desejo desenfreado por mais comida, dinheiro, propriedade ou outras coisas materiais. Isso nos torna cobiçosos com o que os outros têm e amargo com o que não temos. Então, esses 3 nãos que Paulo diz, né? Imoralidade sexual, impureza e ganância. Isso não deve nem se nomear, nem ser nomeado no nosso meio, né? Ou seja, algo que nenhum
um pouquinho pode ter no nosso meio. Então isso nos ajuda a lutar e matar esses pecados no ninho, né? E nós também não devemos ser ascetas, né? Negando a bondade das dádivas de prosperidade material de Deus. Ou seja, acredito que no sermão de ontem o pastor Sacha, eu não assisti o sermão, mas eu vi que a passagem era a mesma, né? Eu acredito que ele tenha mencionado isso, deve mencionar hoje na palavra pastoral, e que Paulo avisa Timóteo que Satanás inflama a abnegação inútil para fazer Deus parecer mesquinho, ou seja, e nos encoraja a desfrutar dos dons de Deus como comida e casamento de acordo com a sua palavra, com gratidão. Então também não é o outro extremo pecaminoso de dizer que as boas dádivas de Deus não devem ser recebidas, né? Aí seriam outros extremos, que é os ascetas, né? Que negam a bondade do casamento, esse tipo de coisa. Então também não devemos ir para esse outro extremo, né? Mas para nós, eu acredito que esse não é o principal problema, né? O que lutamos é contra a tentação de sermos hedonistas, né? Satisfazendo os nossos desejos, nossos apetites de prazer e conforto e acumulando riquezas, em vez de, como vimos no versículos 1 e 2, né, sermos doadores alegres, né, como Deus é, né, a nos sacrificarmos pelo próximo, né, e modestos em nosso estilo de vida. Provérbios 38, né, diz: não me des nem a pobreza nem a riqueza, dê-me o pão que me for necessário. Ou seja, a ideia de que existe um lugar ali que nós podemos agradar a Deus em relação àquilo que Ele nos dá, né? Nem a pobreza nem a riqueza, né? Porque na pobreza vamos blasfemar contra Deus, muitas vezes, porque não temos o que em alguns momentos julgamos necessário, e nem na riqueza, porque nos vangloriaríamos daquilo que temos. Então, a sabedoria de Provérbios aqui é justamente esse meio termo, esse lugar em que nós estamos nos sacrificando e amando o nosso próximo, né? E vivendo como Cristo, né? Nos conformando à imagem de Cristo. E como eu falei, irmãos, esses pecados, nesses três itens que Paulo fala, nem sequer se nomeiam entre vós. Ou seja, essas coisas são impróprias para o povo santo de Deus, né? Como convém a santos, ele diz, né, no versículo 3. Então, se quisermos estar na família de Deus, temos que ser diferentes agora, irmãos. A família de Deus não é apenas uma família com padrões baixos, né, mas a família do Deus Santo e Todo-Poderoso. E temos que crescer, né, temos que avançar. Né, isso inclui tanto as nossas palavras quanto as nossas ações. Paulo insiste que a obscenidade, conversa tola ou brincadeira grosseira estão fora do lugar, né, que é o que ele diz no versículo 4, né, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Ou seja, não devemos estar envolvidos nessas três áreas, né, que comentamos, né, impureza sexual, impureza e ganância, imoralidade sexual, impureza e ganância, mas devemos sim estar ocupados com ações de graças, ou seja, dando louvor a Deus por aquilo que Ele nos dá, por aquilo que Ele tem já nos confiado, né? E como vimos no final, no versículo 16 do capítulo 4, né, de quem é todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, frutua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, ou seja, o corpo de Cristo vivendo em união e assim edificando a si mesmo e crescendo, né? Então a palavra de Deus aqui, quando Paulo fala isso, ele espera que os efésios cresçam, amadureçam, né? E da mesma forma nós, né? Deus espera que nós amadureçamos, né, nesses itens aqui e possamos crescer, né, a imagem de Jesus. E aí Paulo dá um alerta, né, no versículo 5 ele fala, né, sabei, pois isto, nenhum incontingente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, Paulo dá um alerta sobre que aqueles que não herdarão o reino de Deus. Então existem inúmeras questões sobre as quais ninguém pode ter certeza, né? Mas uma coisa que a gente pode ter certeza é que aqueles que vivem imoralidade sexual sem arrependimento, né,
ou impureza ou ganância material, aqui eu não estou falando de uma vez que você comete esse pecado, eu estou falando de um estilo de vida pecaminoso, né, de sexualidade, imoralidade sexual impenitente, de impureza ou ganância, sem arrependimento, né? E são idólatras essas pessoas. E porque não são dedicadas são dedicadas aos seus próprios desejos e não aos desejos de Deus, né? E se essas pessoas não se arrependerem, elas não poderão receber nenhuma herança de Deus em seu reino. Então sempre haverá alguém pronto para oferecer uma ética mais fácil, né, irmãos, mais aceitável do que a Bíblia. E aí Paulo alerta a nós, né, no versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então alguns vão surgir que vão dizer para nós que não precisa ser tão puro nessa área aqui, né? Não precisa essas piadas maldosas aqui. Não, qual o problema, né? A gente está simplesmente rindo. Deus criou o riso, por que eu não posso rir? Né? Então começa a querer distorcer aquilo que a palavra de Deus diz, né? Paulo alerta, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então muitos, mesmo dentro da igreja, estão tentando nos enganar. E porventura não devemos ceder, né, a eles. E aí Paulo finaliza essa ideia, pelo menos no versículo 7, né, que não devemos ser enganados por ele e não nos devemos nos tornar participantes com eles, né, versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles. E o objetivo disso é para que possamos chamar a vida em um mundo agonizante, né, um mundo escuro à luz, em um mundo sob julgamento, para vivermos sobre a graça de Cristo, né? Então, irmãos, não devemos nos tornar como o mundo, né? Devemos nos conformar à imagem de Jesus. Esse modelo que ele deu para nós nos versículos 1 e 2, de amor abnegado ao próximo. E não seremos mais uma demonstração. E aí então podemos ser na igreja uma demonstração da sabedoria de Deus nas esferas celestiais, né? E é quando nos submetemos ao governo de Cristo que Deus é glorificado em sua igreja. É somente quando, né, nos submetemos a isso. Então, mesmo que a nossa cultura, né, tenha aí debandado para querer liberar todo tipo de atividade sexual, Deus nos diz especificamente o que Ele deseja de nós, o que Ele deseja de como nós usamos os nossos corpos que Ele nos deu, e de maneira que possamos glorificar Ele na sua igreja, né? Então, vamos finalizar em oração. Bom, irmão, louvado seja Deus, foi um tempo muito bom com vocês essa manhã, espero que vocês tenham um dia abençoado e possamos hoje, né, viver de maneira que agrada a Deus e como vimos, né, vivendo de maneira sacrificial pelo nosso próximo, pagando o preço, porque Cristo ele pagou o preço máximo por nós, né? Amém? Então Deus abençoe a semana de vocês e se Deus quiser nos vemos na próxima segunda.